Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Geração G4. Eu sou Tony Celestino, esse é o nosso podcast onde a gente convida alguns dos membros, alunos do G4, pessoas que fazem parte aqui da nossa jornada, para que eles possam vir aqui e trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da experiência, né, da jornada que eles viveram, para que possa inspirar vocês ou até mesmo trazer um pouco de insight e você possa também aplicar aí no seu negócio. E nesse episódio eu tenho um cara aqui que tem uma jornada um pouco diferente, digamos assim, e tem um modelo de gestão muito legal nos negócios dele, e ele vai vir aqui para dar um pouquinho desses insights, dessa aula aqui pra gente. Eu tô falando aqui de um cara bem peculiar, digamos assim. Eu tô brincando porque nós somos muito amigos mesmo, mas a gente se dá super bem, a gente adora fazer zoeira um com o outro, né, Dani? Mas tô falando nada mais, nada menos do que meu querido amigo, aluno, membro do G4 Clube, né, Daniel Naves, o cara que, mineiro, mas que saiu aqui do Brasil, foi dominar os Estados Unidos, agora voltou e tem uma jornada aí bem interessante, né, de negócios diferentes. Meu sócio também, né, não deixa de ser sócio, né? Lógico. Estamos investindo juntos lá no Investidores VC, né, na Minimal também, né, e em breve em alguns outros negócios também. E o Dani tem uma experiência muito legal, porque ele tem uma formação técnica, né, em ciência da computação, depois resolveu empreender, né, fundador da Brain. E a gente vai falar um pouquinho mais dessa jornada, mas, Daniel, obrigado aí por aceitar o convite, estar aqui com a gente, batendo esse papo, trocando essa ideia. Para começar, dar um pouquinho aí do contexto de quem que é o Daniel Naves e né, como que chegou nessa trajetória aí, pelo menos até a fundação da Brain aí, pra gente entender. Boa, valeu, Tony. Peculiar é foda, né, bicho? Conversar com um amigo é sempre complicado. Eu fui bozinho, que eu ia falar outra coisa. E a gente demonstra carinho realmente zoando o outro, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, meu nome é Daniel Naves, eu sou lá de BH, tenho quase 20 anos aí de experiência em empresas de tecnologia. Fiz ciência da computação, igual você falou, comecei seguindo aquele caminho um pouquinho mais tradicional ali dos começos dos anos 2000, fábrica de software. Trabalhei um tempinho aqui em São Paulo também, em grandes empresas de telecom, mas sempre focado nessa parte de desenvolvimento. E aí, cara, em 2010, eu caí meio que de paraquedas no mundo da startup, lá no comecinho do São Pedro Valley. Ah, lá em BH, no São Lá em Pedro BH, Vale. lá em BH. Tá. 2010, então eu acho que... 2010. Nem Cartacho já tava... Não. Era Melis é incipiente depois, mesmo, sim, né, negócio, sim. né? Quem tava começando ali era o Edmário e o Dieguinho da Rock Content, o Matt. Inclusive, eles trabalharam um tempo lá com a gente nessa empresa. De dia e de noite, eles viravam a noite para tocar os primeiros negócios dele. Coincidências aí de BH, de São Pedro Valley. Cara, e aí... Recebemos investimento, fizemos um M&A com uma outra empresa que tinha sido investida pelo Grupo Buscapé também. A gente foi investido pela Naspers lá atrás, que é quem comprou o Buscapé. E ali em 2013, mais ou menos, a gente começou a ter alguns pequenos desacordos de visão de negócio e tal. E eu olhando para trás, todas as empresas que eu tinha trabalhado tinham coisas que eu queria fazer diferente. Tá. Seja participação em resultado... seja trabalhar com um time técnico mais experiente, com pessoas mais experientes, para realmente ter uma troca. Legal. Porque acabava que eu era sempre o mais experiente e acaba virando tech lead, assim, muito rápido nos lugares que eu entrei. Então, eu senti que tinha sempre uma troca muito unilateral. Tá. Né? Eu ensinava, tocava e muito raramente você conseguia aprender alguma coisa, porque na média era um pessoal mais Você queria mais trazer um time mais experiente. Queria ter essa troca e tal. Tá. Bom, aí tem várias outras coisas, inclusive trabalhar remoto. Sim. E, claro, eram insatisfações minhas diferentes, dependendo do lugar que eu estava, ou do projeto, mas essa, de uma maneira geral, eram as minhas insatisfações. Entendi. E aí eu falei assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou criar a empresa que eu sempre quis trabalhar para ela. Já que não tem, eu vou fazer. Então, a gente está, desde 2013, 100% remoto. Caramba. A gente trabalha hoje com empresas americanas, com startups americanas. A gente presta serviço para empresas de alta escalabilidade, resolvendo problemas técnicos bem complexos, problemas de produto, inovação bem complexos.
maioria do pessoal lá da empresa hoje em dia é sócio da empresa, como partner. Então, assim, tudo que eu queria ter para mim, acabou que a gente abriu ali, conseguimos construir. Inicialmente, né, a nossa ideia era focar em produto, era ser uma startup. Tá. Mas eu e um ex-sócio meu, a gente falou assim, cara, porra, vamos criar um negócio, vamos fazer um business e tal, mas a gente não sabe muito bem qual dor a gente vai resolver, né? Então eu falei assim, cara, a gente tem uma baita bagagem técnica, voltando um pouquinho, né? Essa empresa dessa startup de 2010, a gente fazia parte de machine learning e AI para e-commerce. Então, assim, quem comprou... 2010? 2010. Caramba. Quem comprou esse produto também comprou esse. Entendi. Toda essa coisa que hoje em dia é super comum, esses modelos, a gente faz ali desde o final de 2009 e 2010 foi quando realmente eu pulei para dentro. Não existia. Começou, inclusive, com o Netflix lá atrás, ele lançou uma base de dados anonimizada dele, que chamava Desafio Netflix, falou assim, cara, quem melhorar meu algoritmo de recomendação em 10% ganha $1 milhão. Que legal. E aí, beleza, pegamos a base, começamos a trabalhar ali e... Só que sim, cara, tem uns caras do leste europeu que são absurdo, né? O cara com 1 ano não sabe nem falar, mas sabe fazer derivada, integral, cálculo matemático, absurdo. Então, assim, os caras estavam muito na frente. Ninguém bateu 10%, tá? Até depois o Netflix cancelou, porque teve uma polêmica sobre dados anonimizados e tal. Mas eles estavam muito na frente. Entendi. Só que a gente já tinha melhorado o básico, né? E a gente falou, cara, tem alguma coisa aqui. Entendi. Tem o quê? Beleza, vamos focar em e-commerce, Brasil, recomendação. Aí trouxeram essa expertise. Trouxemos essa expertise de categorizar e classificar e clusterizar, né? Assim, agrupar produtos, isso, que é basicamente quem viu esse filme também viu esse, transforma para produto de e-commerce. Legal, né? Bacana. E ali, cara, como a gente recebeu esse investimento da Naspers, foi quem comprou o Buscapé, a gente estava no grupo Buscapé inteiro. Quem é mais antigo vai lembrar, Bom de Faro, Buscapé, Ebit, a gente tinha tag em tudo. Vários e-commerces grandes, Saraiva, Fenac, tudo tinha vitrine nossa. Então ali me deu uma bagagem técnica absurda, né? Imagina, Black Friday, você receber o acesso de todo mundo desses sites. Hoje em dia, de vez em quando, um ou outro cai. Você imagina de todos ao mesmo tempo, né? E com um processamento ali de machine learning, que é complexo também, né? Gasta muito computador. Sem dúvida. Então ali, cara, eu criei uma puta bagagem. E aí a gente não tinha essa dor do produto, né? Na Brain. Mas a gente tinha essa bagagem técnica. Sim. Pô, precisamos de pagar as contas. Vamos prestar serviço, cara. Partir pro serviço. Vamos prestar serviço. Um dia a gente entende a dor e foca em alguma coisa. Isso é interessante. Vocês criaram uma empresa para ser um produto, né? Para resolver alguma dor, só que vocês não sabiam a dor. Então, quando a gente não descobre a dor, vamos prestar serviço. Vamos fazer o que a gente é bom. Que gera caixa, né? E vamos fazer o que a gente é bom, o que a gente sabe fazer. Isso. E isso, cara, foi muito inspirado em alguns livros do pessoal da 37 Signals, do Basecamp ali. Legal. Que eles têm essa cultura remota, eles também começaram prestando... Essa questão do remoto foi uma premissa antes de começar, de fundar a empresa já a gente 100% remoto. Remote first desde o início. Desde sempre. Desde sempre. Eu não acredito em remote friendly, tá? Que é tipo híbrido. Tá. A não ser que seja híbrido igual o G4. Funciona super bem. 5 dias no escritório e final de semana em casa. Mas assim, parte do time em casa e parte não funciona muito bem porque a comunicação não flui muito bem. Não mesmo, concordo. Tá. E aí acaba que a gente inspirou muito na cultura da 37 Signals. Que eles começaram assim. Eles começaram prestando serviço e precisavam de fazer ali time tracking, tinha um CRM e tal. E eles desenvolveram e aí dali nasceram os primeiros produtos deles, foi de dor deles. A gente falou assim, cara, vamos seguir esse caminho, vamos fazer e um dia a gente arruma uma dor aí e em produto e segue o caminho de produto. E deu certo. A parte de produto... Mais do que esperado, talvez. Não, a parte do serviço. Sim, lógico. Assim, cara, nada foi muito bem planejado na minha vida, assim. Aquele vídeo lá, famosão do Steve Jobs, que ele fala de conectar os pontos. Isso. Para mim, a minha vida é muito baseada nisso, assim, inconscientemente. Olhando para trás, tudo faz sentido, mas
Nada que eu fiz Na foi muito trajetória planejado. não foi tão... Não foi. Foi tipo assim, pô, deixa eu arriscar entrar numa startup que nem sabia o que era direito. Isso me deu uma puta bagagem para criar uma empresa de consultoria super especializada em problemas técnicos. Pô, vou focar em startup americana, porque lá é um mercado mais maduro, lá tem mais grana e os problemas técnicos lá são complexos, são de escala absurda. 2013, no Brasil, não tinha muita empresa de tecnologia grande que precisaria de serviço especializado igual a gente tinha. Entendi. E aí, cara, a gente foi meio que, assim, sem querer, olhando para trás, tudo faz sentido. Focando nessas empresas, nessas startups, aprendi muito sobre gestão com gente que recebeu grana, gente que era empresa maior que a gente, né, que a gente alocava um braço mais técnico. Mas aprendi super sobre desenvolvimento de produto, sobre estratégia de startup e tal ali. E então, assim, sempre foi sem querer. Entendi. Né? Sempre fazendo o que eu gostava muito, cara. Sempre assim, o que eu sempre fui muito apaixonado. Falo assim, eu sou um eterno aprendiz, né? Então, assim, eu sempre tô correndo atrás de aprender coisas novas, trocar ideia com gente nova. Então, isso é meio que assim, pô, isso aqui eu vou fazer porque é legal, isso aqui eu vou fazer porque é desafiador e eu vou aprender. E aí, olhando para trás, você chega num caminho e chega no lugar que eu tô hoje. Isso é bem interessante, Dani, porque a maioria das pessoas, na verdade, não seguem muito isso, né? Eles definem bem um problema, ou às vezes nem definiu também um problema, mas já tem uma solução, né? Já cria uma solução, e aí parte para o mercado, faz todo um planejamento, né? E parte para o mercado e tal, e muitas vezes até mesmo tendo todo esse cuidado assim, acaba falhando, né? Acaba dando errado. E você está falando que... mesmo você não seguindo essa linha, seguindo mais uma linha do, cara, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu estou me propondo a fazer é ter uma empresa assim, 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 né? E vou descobrindo com o tempo. Cara, é um pouco complicado, assim, de imaginar e entender como que isso funcionou, né? Ao que você atribui, né, digamos assim, de que mesmo que você não tenha feito algo muito proposital, muito planejado, muito, né, seguir uma linha tão lógica, né, e podemos dizer que você, porra, é um cara de sucesso, né, e tá nessa trajetória. A que você atribui isso? Cara, eu sempre fui muito apaixonado por resolver problemas. Tá. E problemas é uma maneira, realmente genérico, né? No meu comecinho de carreira, lá de desenvolvedor, programador ali na fábrica de software, eu pensava, cara, nunca vou fazer gestão de pessoas. Puta negócio chato, meu negócio é programar e tal. Mas eventualmente eu me vi numa posição de liderança, não enxergava gestão de pessoas boa e resolvi assumir esse problema. Falei, cara, esse aqui é um problema, eu vou resolver esse problema. Entendi. Pô, quero trabalhar numa empresa X, né, remoto, com tal característica. Cara, não tem. Deixa eu fazer um negócio desse. Então, assim, cara, na minha vida, dinheiro, ele nunca foi objetivo de absolutamente nada e nem sucesso. Não era o drive, né? Nunca foi. O drive sempre realmente foi aprender, sempre realmente é ser desafiado. Então, assim, eu tô sempre procurando coisa nova para aprender e... Tá sempre procurando sarna para se coçar. Tô sempre procurando. Eu ainda sou envolvido na parte técnica, bem menos do que eu gostaria e bem mais do que provavelmente eu deveria. Mas é algo que, para mim, faz parte desse aprendizado e eu acho que me deixa afiado ali para enxergar tendências, para enxergar oportunidade, até pelo tipo de serviço que a gente presta. Sim. Eu acho que eu tenho que estar nessa, né? Então, assim, a gente faz muito, e eu já fiz muito mais lá atrás, no comecinho, o que a galera hoje chama de CTO as a Service, né? Então, às vezes, tinha uma empresa que tinha um cara de produto, um cara de vendas, mas não tinha uma pessoa de tecnologia ali muito boa. Então, a gente ia, prestava serviço, mostrava um serviço bom e assumia essa cadeira ali. Mas isso sempre foi muito por querer fazer alguma coisa que me motive, sabe assim, ter orgulho da minha trajetória. E isso foi um pouco desafiador, assim, pra mim, cara, porque eu olhava lá atrás e falava assim, caramba, bicho, eu tô trabalhando muito, eu tô trabalhando no final de semana, será que quando eu ficar velho eu não vou arrepender? Pô, meus amigos estão curtindo
E, pô, eu tô aqui em casa no final de semana, eu tô aqui em casa durante a semana trabalhando, eu tô estudando e não sei o quê. E aí, cara, depois de um tempo, assim, eu entendi, e eu até fiz terapia, assim, um tempinho e tal, durante a pandemia ali, que foi um divisor de águas, assim, repensar muita coisa da minha vida. Sinto dizer que não funcionou não, tá? Não, funcionou, cara, funcionou, Tô brincando. funcionou. Porque, assim, pra mim ficou muito claro. Eu não posso perder a oportunidade, É lógico. Dani. Não é porque a gente tá aqui gravando que eu não... Não, não, assim, resolveu alguns problemas, outros não, Tony, isso aí tudo bem, tá tudo bem. Pra mim foi muito bom, cara, deixar claro, assim, eu gosto disso, gosto, então não tem problema, cara. Para de preocupar com o que talvez você vai achar no futuro. Isso é a minha jornada. Tá. Eu ficava preocupado se a jornada seria satisfatória. Entendi. E gerava aquela ansiedade. E aí gerava, mas no final das contas, assim, cara, pra mim foi tipo assim, estou super em paz comigo de correr atrás dos meus objetivos, de tentar fazer coisa nova. Então, assim, eu acho que isso é bem importante, assim, pra mim. Ser apaixonado pelo desafio. E, cara, isso aí me lembra um tópico aqui, né? Já que a gente tá falando de gestão de time remoto, trabalho remoto, de maneira geral. Muita gente, e eu acho que talvez seja por isso que muita empresa tem dificuldade com essa questão, imagina que não é nem que imagina, não consegue entender que, na verdade, o trabalho remoto, às vezes, exige mais trabalho do que o presencial. Ou, pelo menos, no mínimo, mais comprometimento, né? Muito mais comprometimento. Né? E você tá falando aí, por exemplo, mesmo trabalhando remoto, você ficava pensando, eu tô aqui final de semana trabalhando, meus amigos estão lá curtindo e tal. Como que você gerencia isso no seu time e como que você enxerga isso em você mesmo? Vamos lá, o que eu vou falar talvez pode ser um pouco parecer que não faz muito sentido, porque a gente está há 10 anos trabalhando remoto. Desde o dia 1, eu sempre falei, trabalhar remoto não é para todo mundo. Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, a galera acha que todo mundo pode trabalhar remoto. Cara, não pode. Não pode. E a gente é 100% remoto, eu te falo que não pode. Legal. Depende do perfil da pessoa. Eu acho que depende muito também da atividade que ela presta. E aí, assim, eu nem estou entrando numa parte mais operacional, de chão de fábrica, porque não tem nem como. Mas pensando em empresa de tecnologia, dependendo do seu papel ali, cara... pegando o exemplo até do próprio G4, né? Que vocês têm esse time de venda, vocês têm uma quantidade de lead muito grande e tal. Cara, eu não acho que nunca ia funcionar remoto. Eu acho que vocês fazem excelente. Porque vocês precisam de ter esse ritmo no time comercial de vocês. Mas time remoto funciona muito bem para alguns perfis e para alguns tipos de empresa. Perfeito. É assim, a vantagem é absurda na minha perspectiva. De produtividade mesmo. Você tem reuniões, na média, e eu estou dando uma mega generalizada, mas na média, muitas empresas fazem reunião, e reunião não é algo muito produtivo. Não. Pergunta para aluno seu e fala assim, cara, quando que você consegue ser produtivo? O cara vai falar assim, eu chego 6 horas da manhã na empresa, porque eu não estou tendo reunião. Ou seja, a reunião... ela não é produtiva. Não é, cara. Então, você remoto, você é muito mais consciente sobre interrupções. Você não chega no coleguinha do lado e cutuca ele e fala, tô aqui. Porque, cara, existem estudos... Não tem aquela... O cliente aparecer do nada no escritório, você tem que parar o que você está fazendo para ir trocar uma ideia com ele. E até pedir ajuda para um colega seu, para um colega de trabalho, alguma coisa, aquele famoso, vem cá e me dá uma mão. Cara, tem estudo que mostra que se você está fazendo um trabalho focado, você demora, na média, 23 minutos para voltar para o seu foco se alguém interrompe. Então, assim, uma perguntinha que o cara falou, qual que é o link mesmo lá daquele documento? Você, no mínimo, tirou meia hora de trabalho produtivo do seu colega, você achando que está te ajudando, mas na verdade não. E o bom do remoto, cara, é que você consegue, óbvio, com disciplina, com processo, você tem que ter muita coisa. Tem que ter muita disciplina. E o remoto, cara, ele te evidencia vários problemas que você já tem dentro da sua empresa, mas que talvez você não percebeu. Exemplo. Cara, provavelmente muitas pessoas têm no time ali, na empresa, uma meia dúzia de pessoas que são quem toca inovação, quem puxa o barco,
Pode ver, os caras sempre estão almoçando juntos, sempre estão ali no bebedouro, na cozinha, trocando uma ideia e tal. Grande parte da empresa não participa dessas conversas. Isso é um puta de um problema para a empresa. No time remoto, cara, isso não existe. Por quê? Porque a comunicação remota, ela tem que estar sempre escrita, tudo tem que estar muito bem documentado, você tem que ter processos de comunicação. Então, assim, você vai ter o mesmo problema de talvez ter um silo de pessoas ali que trocam mais ideia, que se ajudam numa empresa remota. A diferença é que lá vai estar muito mais claro. Lá, tipo assim, a empresa talvez nem funcione daquele jeito. E num presencial a pessoa dá um jeitinho dela ali, ela vai no colega, ninguém documenta, o cara sai da empresa, você perdeu esse conhecimento institucional. Então, assim, a diferença do remoto é que ele te faz pensar muito. Ele joga o problema na sua cara, ele não vai te ensinar a resolver, mas ele te fala assim, cara, você tem todos esses problemas aqui, que talvez se você tivesse presencial, você ia dar uma passada assim, né, por alto, lá, tá tudo bem, mas você poderia ser 10, 20, 100 vezes melhor como empresa, entendeu? Eu acho que ele te deixa mais consciente, ele te obriga a ser mais consciente sobre gestão, processo, time. Legal. E aí, cara, então, desde o começo seguiu essa cultura, né, do time remoto. E o que é que com o tempo, né, vocês queriam criar essa empresa para ser um produto, né, para ser uma startup, alguma coisa, mas foram levando isso aí como serviço. E eu sei que acabou, há pouco tempo atrás, acabou evoluindo para um produto. O que foi que finalmente levou a essa mudança? Vocês encontraram alguma dor específica? Cara, foi uma oportunidade que apareceu? Eu acho que é um pouco de tudo. É assim, a gente já lançou alguns MVPs lá atrás dentro da empresa. Cara, a gente tinha até entre aspas, concorrente da Wine, de comparação de vinho e tal. Então, assim, mas a gente estava bem na fase de ideação, de validação ali de todos os produtos. Nenhum deles a gente pegou muita tração, porque sempre que a gente investia tempo, dinheiro e time nisso... Apareceu algum serviço. O cliente recebeu uma rodada nova e aumentou e, a gente tem que focar aqui. Aparecia um cliente novo, grande, ou um cliente muito legal. E aí, né, a gente falou assim, cara, vou arriscar aqui ou vou fazer o que eu gosto, o que paga as contas, o que é futuro e tal. E acabava que a gente sempre matava essas ideias. Normal. Chegou ali na pandemia, eu repensei muita coisa da minha vida, assim, cara. Eu tava, inclusive, com Green Card para mudar para os Estados Unidos, faltando só a última entrevista no consulado. E aí o tempo até deu uma travada ali no processo migratório e tal, mas assim, faltava para já entrar com Green Card lá nos Estados Unidos, que eu ia mudar para lá. Caramba! E, cara, eu repensei muita coisa. Fiquei um tempo mais isolado, porque fiquei preocupado com meus pais, que são mais velhos e tal, e no começo não tinha muito conhecimento do que ia acontecer. Exato. Inclusive desisti de mudar para os Estados Unidos no meio da pandemia e tal. E olhei para trás e falei assim, cara, legal, tive uma carreira de sucesso, tenho uma empresa legal e não sei o quê, mas começou a dar aquela coceirinha do tipo, eu olhava para o nosso cliente, a gente entra e resolve uma dor absurda deles, de tecnologia, de performance, de escalabilidade. E é meio que uma boca de jacaré, né? Então, assim, a gente vai crescendo um pouco mais linear ali, porque a gente presta serviço. Sim. E não é fácil contratar para o nosso time, tá? São pessoas técnicas, bem especializadas e tal. Até porque se fosse fácil, a Brain não existiria. O cliente contratava o time dele e boa. Verdade. Então, assim, é mais difícil. A gente cresce numa maneira mais linear. Sei. A gente entra, o cliente, ele abre aquela boca de jacaré. Entendi. Comecei a olhar e falei, cara, a gente sabe fazer produto, porque a gente participa de inovação e muita coisa de produto com os caras. A gente sabe fazer tecnologia, a gente sabe fazer muita coisa. Deixa eu voltar a olhar para qual que era a ideia. E aí foi muito mais uma vontade minha pessoal, tá? Do Daniel. Entendi. Tanto é que assim, eu sentei com parte mais sênior do nosso time, com alguns sócios, ali mais ou menos 2021, mais ou menos, e falei assim, galera, seguinte, vou sair da operação da Brain, porque eu quero focar em produto. Quero empreender, entre aspas, de novo ali do zero, que é uma fase de tirar do 0 para 1 ali, para mim, é super motivador, é um desafio. É bem legal. Eu acho que eu estava muito acomodado na minha posição também,
porque a minha família não tem grandes empreendedores, é uma jornada um pouco sozinha. Eu olhava o pessoal que era meu amigo, ou que ainda é meu amigo, o pessoal de faculdade, olhava. Eu estava em outro patamar ali de troca de ideia e tal, e comecei a me sentir um pouco incomodado e acomodado, né? Falei assim, cara, deixa eu arrumar um problema de novo aqui e vamos focar em produto. E aí, cara, começamos a conversar com várias pessoas para tentar identificar algumas dores. Certo. E aí, foi até isso que o G4 Club abriu muito a minha cabeça, né? Legal. Porque, pô, tô numa bolha de tecnologia, tem aí 13 anos, Sim. Né? Tava muito focado só naquele setor, né? Só naqueles problemas, Só em né? problema de tecnologia e computador e tal. E aí, cara, conectando com diversas indústrias e empresas de vários tamanhos de funcionários e faturamentos e essa diversidade que tem muito, falei assim, cara, tem muita dor aqui para resolver de produto. Sim. E aí, cara, é muito legal, pelo menos para mim foi muito legal, participar lá do primeiro Class. O primeiro Class foi aquele que o Adib foi. Sim, em Trancoso. de Trancoso. Cara, e aí assim, eu lembro da palestra lá, de abertura do Adib, e ele falando de faturamento, e eu começando a conversar com algumas pessoas e tal. E para mim deu um estalo, cara. Falou assim, pô, cara, dá para fazer mais. Porque olhando no meu lado, na minha vida ali, porque assim, né, apesar de ter começado lá atrás no São Pedro Vale, em 2013 ali, eu realmente parei de olhar para o Brasil. Eu perdi o contato com muitas pessoas. Por foco mesmo na empresa e tal. E aí eu olhava e falei, cara, pô, tô bem, tô aqui e tal. Você começa a não ficar desafiado. E aí é muito legal você entrar e olhar e falar assim, pô, dá para fazer mais. Dá para crescer mais. Então, assim, me deu de novo aquele fogo, aquela vontade de fazer mais. Isso era aquela provocaçãozinha que o Adib ficava fazendo lá na apresentação dele, Também, né? também. Eu lembro. E assim, cara, você olha e fala assim, pô, cara, tem alguns membros lá no clube que faturam dezenas de bilhões de reais. Cara, nunca na minha vida, nunca achei que eu ia chegar lá. E, lógico, estamos longe de estar lá. Mas hoje em dia eu sei que é possível, cara. Isso. Entendeu? Do mesmo jeito que se pegasse o Daniel de 20 anos atrás, olhasse o que eu fiz até hoje, muito provavelmente eu ia falar, não, cara, eu nunca vou fazer isso. Mas deu para fazer. Então, assim, aí me deu essa vontade, cara, de fazer de novo. Então, por isso que ali em 2021 para 2022, eu sentei com esses sócios, igual eu falei. Falei, cara, vou focar em produto. E começamos a trocar algumas ideias com alguns membros do clube, com outras pessoas do meu network, tentar entender. Exploramos algumas possibilidades, fizemos e estamos ainda fazendo alguns projetinhos mais focados para a indústria, trazendo essa parte de AI, de machine learning, de visão computacional, né, que é você pega um vídeo, pega uma foto e detecta assim, pô, o cara está atravessando fora da faixa. De alguma maneira trazer essa inteligência para um mercado que talvez é mais tradicional, principalmente aqui no Brasil. E aí começamos a focar mais em educação também, cara. A gente percebeu que, claro, muito através do G4 ali, que eu sempre estudei muito sozinho, né? Assim, sempre fui muito autodidata. Mas eu entendi, cara, o que vocês fizeram, o que vocês têm feito, eu entendi que, assim, cara, educação é um negócio absurdo, que às vezes a gente esquece. Sim. Né? E aí eu falei assim, pô, cara, existem plataformas de educação no Brasil, mas a gente consegue fazer, eu acho que uma coisa muito melhor, muito mais focado em comunidade. Legal. E aí, de novo, vários insights que eu peguei lá dentro do clube, essa parte de comunidade, ter uma comunidade forte, por aí vai. Legal. Pô, vamos aliar a comunidade com educação. Então, ali no ano passado, a gente começou uma empresa nova que chama Aluno, com 2 U's, que é uma plataforma de cursos digitais, de produtos digitais, mas o nosso foco mesmo é em comunidades. Que legal. Porque, cara, o CAC, né, o custo para você adquirir um novo cliente em anúncio, cada ano, cada momento, ele está mais caro. Sim. E você vender para a própria base é de 5 a 7 vezes mais barato, né, para a sua própria base. Então, o mercado ainda tem mudado, mas o produtor de conteúdo digital ou a pessoa que vende produto digital, ela preocupa muito no venda, no lançamento, lança,
esquece, vai curtir a vida, e aí depois volta para fazer um outro lançamento. Isso, assim, tem um tanto de gente que é ultra profissional, mas tem muita gente que é assim. E a gente entendeu, cara, que várias pessoas estavam entendendo que, cara, eu quero ser empresário de verdade, eu quero empreender de verdade. Então eu tenho que parar com isso, oba-oba e tal. Eu vou fazer uma empresa, vou preocupar com o meu pós-venda, vou preocupar com a qualidade do meu produto. Com a jornada do cliente. Com a jornada do meu cliente. Então a gente está focando muito nessa comunidade, né? Assim, como que a gente consegue gerar insight para esse produtor, para ele fazer um upsell, para ele vender um outro produto. Então, assim, a gente tem essa parte de plataforma aí para Creators Economy e essa parte bem digitalizada mesmo. Bem legal. Mas começou numa vontade de sair do meu lugar de conforto. Sim. Entendeu? E olhando para trás, falei, cara, a gente falou que ia fazer isso e tal, então deixa eu correr atrás. E como que tá esse desafio novo? Aí uma pergunta, isso surgiu dentro da Brainy? É separado? A Brainy presta serviço para eles? Qual que é o modelo? Tá. Surgiu mais ou menos de dentro da Brainy. Tá? Algumas pessoas sempre chegam pra gente e falam assim, cara, preciso de fazer uma plataforma. Pô, tá muito caro pagar a ferramenta tal de vídeo. Desenvolve uma coisa para mim. Inclusive aqui, participando, né, das imersões, o pessoal aqui já me conectou. Falou assim, cara, tem um aluno nosso que quer desenvolver uma plataforma própria e tal. Você não faz isso? Eu falei, não, cara, a gente não faz isso. A gente não é fábrica de software. Não faz muito sentido a gente fazer esse tipo de serviço. Mas foram chegando vários pedidos e demandas. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Entendi. Então, meio que eu juntei essas demandas e aí eu comecei a estudar mais esse mercado, que era um mercado que eu não entendia muito, correr atrás, trocar ideia com várias pessoas que já fizeram isso em algum momento e tal. E eu entendi que tinha uma baita oportunidade ali. Então, foi assim que a gente começou a trabalhar nesse produto, entendeu? Entendi. Mas foi realmente escutando. Sim. Foi pela Brainy, obviamente, assim, chegando demandas. Sim. Mas a gente falou assim, cara, ó, não faz sentido nenhum eu ser uma fábrica de software para você. Exato. Mas eu entendi que Aí você entendeu que tinha uma oportunidade de criar essa plataforma, de criar uma por plataforma conta própria para oferecer como produto para quem estava com essa demanda. E assim, cara, as taxas hoje do mercado, elas são praticamente altas, né? Abusivas, tá? O Brasil é o único lugar do mundo que em uma transação ali o cara vai te cobrar 10%. Lá nos Estados Unidos é bem menor, né? Então a gente falou assim, cara, tem um buraco ali no mercado também. E a gente foca bem naquele produtor ali do meio do mercado. Tá. Ele não é nem tão pequenininho, que está começando. Tão iniciante, também não é um cara tão... É um cara que já fatura ali acima de 1 a 2 milhões por ano e tal. Mas também não é o cara que fatura talvez 200 milhões no ano. Porque talvez esse cara já tenha corpo e entendimento para montar a própria plataforma dele por algum motivo. Tá. Né? Que foi... que inclusive tiveram membros do ou ele do tem club. poder, ou ele tem poder de barganha, por exemplo, para negociar a melhor taxa naquele que cobra esses outros 10%. Pode ser, mas assim, cara, acaba que no final das contas a taxa ela é uma dor desse empresário, desse empreendedor, desse criador de conteúdo. Ela é uma primeira dor assim, pô, cara, eu tô deixando muito dinheiro na mesa. Tá. Mas quando você entra e começa a entender, você vê que a unanimidade do mercado é assim, cara, só tem produto ruim. Ninguém sabe fazer produto bem. Isso aqui é muito ruim, isso aqui não conecta com não sei o quê. O cara usa o grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, cria comunidade no Facebook, vende não sei aonde na página de checkout, coloca o vídeo em outro lugar. Como que ele pega todas essas métricas para realmente ele tomar alguma ação? Isso sim. Para poder ter uma boa gestão do negócio. Para ele ter uma boa gestão do negócio. Isso se ele estiver pensando nisso. Isso, né? Se ele já tiver uma certa se não maturidade. For aquele que você falou, o cara vende, lança e vai viajar. Exatamente. Então, assim, a nossa ideia realmente é focar em um custo que ficaria muito melhor
para ele, mas usando, cara, esses 20 anos de experiência em produto, em desenvolvimento de produtos e startups e toda essa expertise nossa que a gente já trabalhou junto com uma as maiores empresas de tecnologia do mundo, né, prestando assim, todo esse aprendizado nosso em trazer essa inovação pro mercado brasileiro ali, cara, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né, assim. Legal. E já tá no ar o produto ou ainda não? Cara, tá no ar. É aquele beta fechado por enquanto. Sim. Lembrando que o episódio está sendo gravado, então pode ser que na hora que você esteja escutando isso já esteja no ar, né? Verdade, é verdade. Mas assim, qualquer coisa me procurem lá. Pesquisa lá, procurem lá no Instagram que a gente dá um jeito. Exato. Mas a ideia, cara, assim, a nossa ideia hoje, ela é trazer um pouco de algumas coisas da Brain para aluno. Tá. A gente na Brain, a gente é bem boutique, né? Tá. Então assim, a gente tem um número de cliente menor do que talvez uma fábrica de software tradicional, que tenha milhares de clientes. A gente tem menos clientes, mas a gente consegue ter um LTV, né? Assim, o tanto de dinheiro que o cliente gasta com a gente no longo prazo, um valor muito maior. Porque a vida é mais longa também, Porque a vida é mais longa e a gente consegue atender ele muito melhor. Tá. A gente tem essa proximidade com os clientes. A ideia na Aluna é a mesma coisa. Tá, entendi. Pegar esse cara que já tem uma maturidade de mercado e ficar próximo dele para realmente entender a dor dele. E realmente atender ele. Ele não é só mais um. Entendi. A gente não é só uma página de vendas de checkout, bota seu curso e pau na máquina. A gente também faz isso. Sim. Mas isso não é o diferencial. Não, e não é assim que ele vai crescer dentro do negócio dele. Entendi. Bem legal, cara. Parabéns, interessante. Falando um pouco, mudando um pouco aqui do assunto, nesse meio termo aí, ou nessa sua trajetória, na verdade, uma outra coisa que a gente conhece de você, principalmente o pessoal lá do clube e tudo, é a sua atuação também como investidor anjo, né? E imagino que muito disso seja por causa exatamente dessa sua trajetória, né? Lá em 2010. 2010. E você recebeu um aporte, né? E depois começou com a Brain, né? A trabalhar muito com startups, né? Empresas americanas e que estavam também nessa trajetória, né? De buscar investimento e tal. Imagino que seja mais ou menos por isso que você começou também a enveredar para o mundo dos investimentos. Cara, foi muito mais porque lá em 2010 era tudo mato, né? Lá em BH e tal, e ali estava começando talvez um ecossistema, um ecossistema ali, mas ninguém sabia muito. E, cara, eu tomei decisões, olhando para trás, muito ruins, né? Por quê? Porque eu não tinha experiência, eu não tinha um mentor, ninguém sabia muita coisa, tanto termos muito ruins de investimento, quanto falta de acordo de sócio legal. Às vezes a gente combina aqui, mas quando a coisa não está tão alinhada, as pessoas não lembram muito bem do que foi acordado. Do que foi acordado de boca, né? De boca. Então, o que está escrito, né? O que foi exatamente, dito... Exatamente. Então, assim, cara, eu aprendi muito, eu sou extremamente grato por tudo isso que na época eu achei muito ruim, mas hoje eu vejo que foi fundamental. Foi um daqueles pontos que eu falei. Faz parte. Né? Faz parte. E sem isso, provavelmente eu não estaria aqui. Mas foi também essa maneira de falar, cara, deixa eu tentar ajudar alguém que está começando. Como que eu posso usar essa minha experiência para mentorar algumas pessoas e tal. Então, assim, meio que começou assim, entendeu? Foi olhar de volta para o Brasil ali em 2018, 2019, ver que algumas empresas de tecnologia estavam despontando na mídia, recebendo aporte, tendo um cheque grande, sendo vendida, o pessoal tendo esse sucesso. Falei, opa, o mercado amadureceu. Isso, o ecossistema estava começando a se consolidar, né? O ecossistema está bem mais maduro. O que eu posso fazer para ajudar esse ecossistema? Então, foi meio que foi nisso. Pegar essa minha experiência e tentar ajudar quem estava começando. Porque... E aí você já partiu junto com o Amuri, ou você nem conhecia o Amuri? Cara, então, aí nessa época eu estava procurando muito assim, deixa eu reconectar com essas pessoas que eu perdi um pouco o contato, ou deixa eu entender muito, assim, entender um pouco como que está esse mercado. E, cara, eu não lembro como. Eu cheguei no Amuri, não sei se alguém me indicou ele, mas eu cheguei no Amuri e ele estava ali, começando
o que seriam investidores VC, mas que nem chamava investidores VC. Então, acabou que a gente aproximou, a gente ficou brother, fizemos até alguns investimentos pré-investidores VC ali, então acho que, de alguma maneira, eu ajudei a validar um pouco esse pilotinho dele e tal, mas muito com essa pegada de deixa eu ajudar, né, a comunidade, porque eu acho que é gerando emprego e tal que a gente gera o futuro, né? E quando você participa de uma rodada dessa com algum startup, com alguma empresa, é só o investimento ou você também faz aquele papel de entrar um pouco com a mentoria, com a orientação? Cara, então, eu não, se for alguma coisa que eu não consiga ajudar, ou que o outro lado da mesa, o founder, não está disposto a ser ajudado e ter uma proximidade e tal, eu nem entro. Não é grana, entendeu? Eu acho que assim, é muito mais essa questão de aprendizado. E aí eu acho que são para os dois lados, tá? Sim. Porque eu aprendo muito e eu também espero, de alguma maneira, contribuir, abrir alguma porta pro cara, dar alguma ideia, um norte. Assim, no final das contas, cara, o founder que ele é muito bom, ele muito provavelmente ele vai te escutar, mas ele não vai fazer o que você está falando com ele. Mas tá tudo bem, faz parte do jogo. Né? Você pegar os grandes founders aí de empresas de tecnologia, eles têm muitas convicções e provavelmente é por isso que eles são quem eles são. Sim. Mas essa troca é muito boa, entendeu? Assim, faz você ver um ângulo diferente, você aprender com isso, também faz ele, talvez pensar ali, pô, beleza, eu vou por aqui, talvez eu tenho que virar meio grau e não 30 graus, igual o Daniel tá me dando sugestão, e tá tudo bem, o founder tem que escutar, mas ele tem que tomar as decisões, ele tem as convicções dele, afinal, a vida, o negócio é ele, né? O negócio tá a vida dele e se a gente apostou ali no jockey, né? No jockey ali, nele, é porque o cara é bom, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de ser sempre o mais burro da mesa e eu gosto sempre de estar errado, assim, né? Porra, cara, porque eu aprendo, entendeu? Entendi. E tem também alguma questão estratégica relacionada à Brain, de você estar fazendo esses investimentos, ou não se mistura muito? Cara, não tem nada a ver, assim. Não tem nada a ver, não. É muito mais... do Dani mesmo. Eu, pessoa física, é muito mais... coisas novas para realmente, de novo, para eu aprender, né? Então, é algo que eu sempre gosto de fazer. A imersão principal mesmo, eu acho que eu já fiz umas 2 ou 3 vezes. Todo ano eu gosto de refazer, porque o conteúdo muda um pouquinho e tal. Muda um pouquinho e você tá em outro contexto, Você tá em outro momento. E assim, cara, eu tenho convicções muito fortes na minha vida, entendeu? E é uma jornada solitária, por mais que você tenha sócio ou não, é uma jornada muito solitária. E participar do clube, de grupos de networking, fazer imersões, para mim, é uma maneira de botar em xeque as minhas convicções muito fortes. Falar assim, será que eu tenho razão mesmo? Ou assim, né? Será que esse é o melhor caminho? Então, eu gosto de estar sempre reciclando. Então, acho que assim, essa vontade de aprender tem que ser, em mim, ela tem que estar muito forte, porque senão, cara, não tem muito sentido, entendeu? Legal. E Dani, então, já que você puxou esse assunto, falando um pouco do clube, você entrou lá com a gente em 22, ou era 21? 21, né? O que é que você observou, cara? Você é um cara que, pô, né, é muito bom, é muito fácil de bater um papo, de se relacionar e tal, só que você é um dos casos, posso estar errado, tá? Mas você é um dos casos, pelo menos que eu saiba, que não tá lá muito com a visão de gerar negócio para você. Eu lembro até de quando a gente foi conversar, fazer a sua entrevista para você entrar lá no clube, você me contando o seu negócio, você deixou bem claro nessa questão de que, cara, não, meu business é nos Estados Unidos, porque eu até lembro que a gente já tinha algumas pessoas, né, de software, de tecnologia lá no clube, e falei, putz, né, a gente não tem problema nenhum em ter mais de uma pessoa do mesmo segmento, mas sempre quando tem, a gente procura tentar entender, né, se vai gerar algum tipo de conflito ou não. E você falou, não, Tony, relaxa, que eu não estou entrando aqui para fazer negócio diretamente assim, eu estou entrando muito para aprender, para estar junto, eventualmente fazer outros negócios e tal. Foi bem essa tem sido essa a sua experiência lá? Exatamente, cara. A minha ideia lá nunca foi ser vendedor. Eu não sou
aquele vendedor tradicional, caricato ali, que, cara, às vezes atropela o valor dele para fazer uma venda. É uma pessoa que é muito interesseira. Eu gosto muito de conexões com pessoas, porque eu acho que dali que saem os negócios mais genuínos, as melhores oportunidades e as oportunidades mais justas para os dois lados, porque ninguém está sendo somente interesseiro e vai puxar a corda mais pro lado dele, né? Então, eu acho que é muito mais essa troca mesmo, cara. E, assim, pô, eu gosto de fazer business? Gosto muito, cara. É legal, pô, dinheiro é legal, né? Assim, mas não é o objetivo final. O objetivo final é muito mais você gerar essa conexão e, óbvio, no futuro pode ser que saia um business. Pô, já fiz business lá dentro do clube, tanto como fornecedor, tanto quanto puxando serviço ou comprando alguma coisa lá de dentro do pessoal. Mas nunca foi a intenção. Foi muito mais assim, conhece a pessoa, entende do business, vê a dor dela, ela aproxima de você, você ajuda ela sem esperar nada em troca, que é o que eu prego na minha vida, assim. E aí, de repente, cara, quando você vê, você tá fazendo um negócio ali, inclusive com uma pessoa que você gosta, que é bem mais fácil. Sim, você já tem uma afinidade, Você já tem uma afinidade, as coisas são mais fáceis de serem lidadas, né? Assim, você não tem essa pressão do, porra, vou vender. É muito mais legal você ser interessante e querer se interessar por pessoas do que ser só interesseiro, cara. Interesseiro, eu acho que num período muito curto de tempo as pessoas percebem quem que você é e provavelmente elas se afastam de você, entendeu? Exato. Porque você está deixando de gerar valor, né? Você está precisando de valor para você mesmo, né? Ô, Dani, cara, muito legal essa conversa e até partimos um pouquinho agora para um lado um pouco até mais filosófico da coisa. Então eu vou aproveitar para puxar. O que é que você tem visto? Você é um cara de tecnologia, mas ao mesmo tempo dá para perceber que é um cara com, né, uma percepção, assim, digamos, de experiência de trabalho, né? Já que você tem toda essa pegada aí do trabalho remoto, do time todo remoto e tal, tem que ter uma noção muito boa de como cuidar das pessoas, né? E também é um cara que está com uma visão de diversificação, digamos assim, né? Tanto de investimento quanto dos negócios, está criando um novo negócio. O que é que você tem visto aí em termos de tendências ou de estudo que você tem feito, que você acha que é legal as pessoas ficarem também um pouco atentas a isso, digamos assim? Cara, assim, é meio óbvio, né? Mas assim, AI é o que hoje em dia está na boca de todo mundo. Já tem, assim, apesar de eu já ter mais de 13, 14 anos de experiência com machine learning e AI, aplicada de real, assim, verdade, verdadeira, agora virou uma voga, assim. Mas eu acho que as pessoas, elas olham a AI muito superficialmente, Com tá? certeza. Eu acho que... A AI é fazer a fotinha para postar no Instagram. Eu acho que, assim, claro, tem muita aplicabilidade em vários negócios tradicionais, que eu acho que são completamente revolucionários. Eu acho que não é difícil hoje de você agregar valor ao seu negócio usando soluções que já estão meio que pré-construídas ali. Não é caro, dá para fazer. Eu acho que é muito importante, cara, as pessoas pensarem muito sobre AI Safety, que é um assunto que agora está começando a ser debatido. Que é realmente assim, cara, questões mais filosóficas mesmo, sobre a AI vai ser usada para o bem, como é que vai ser questão de cyberataque com AI, será que a gente vai ter uma AI tipo o Exterminador do Futuro, Skynet, não vai? Porque a gente não entende muito bem hoje, como humanidade, esses modelos, né? E para onde esses modelos estão alinhados. E, particularmente, eu acho que é muito perigoso você ter uma super AI sobre o controle de uma única empresa privada. Porque ela não vai estar alinhada de acordo com o interesse da humanidade. Ela vai estar alinhada de acordo com o interesse da empresa. Da corporação. E vai saber se lá, né, para onde que essa régua está apontando. Então, assim, cara, tem muita coisa legal open source sendo criada e sendo difundida. Inclusive, tem empresas que têm modelos de AI open source que receberam um valuation de bilhões de dólares. E eu acredito muito nessa competição open source. Tá? Eu acho que se você tem open source, você tem a chance do Davi ganhar do Golias. Todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, na média, elas começaram ali. No fundo de quintal, o cara ali tentando alguma coisa e tal. Então, assim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que o pessoal tem que abrir um pouco mais a cabeça e entender, não existe só
ChatGPT. Existe um tanto de algoritmo e vão existir AI especializados em resolver problemas específicos. Então, assim, ChatGPT é animal, é uma puta revolução, assim, essa parte de LLM, que é essa parte de entendimento de texto, e é absurdo. Mas provavelmente no seu negócio existem outras coisas que vão dar um resultado muito maior. Sim. E assim, tecnologia é meio, tá? Todo mundo quer ter um aplicativo, todo mundo quer ter AI e tal. Agora tá todo mundo querendo ter o seu robô, o seu chatbot. Então, assim, entenda muito a dor do seu cliente. Muitas vezes não sabe nem, né, pra quê. Né? Então, assim, entenda muito bem o problema que você quer resolver, a dor do seu cliente. E aí, cara, você tem uma gama e um canivete suíço gigantesco de opções pra você resolver esse problema. Nosso querido amigo Daniel Ivanenko, uma vez ele falou, pô, essa história aí de AI, primeiro que ele é super crítico, né? Mas ele falou uma vez, né? Essa história de AI, ela potencializa o ser humano, né? Ou seja, aquele cara que é inteligente, né, esperto, tudo e tal, ele consegue usar a AI e, né, potencializar isso. Ele falou, mas aquele cara que é burro, ignorante, estúpido, ele vai se tornar mais burro, mais ignorante, mais estúpido. Né? Sim, mais ou menos. E aí, de novo, assim, eu acho que esse que é o ponto da AI estar alinhado com o interesse da corporação, entendeu? Eu gostaria muito de viver num mundo que, por exemplo, o ChatGPT, ele não tivesse nenhum tipo de censura. Não que eu vá usar isso, mas assim, quem censura é o pessoal do OpenAI. Eles definem o que é válido e tal. É tipo o Twitter versus o Threads do Instagram, né? Assim, as pessoas têm essas discussões sobre censura ou não censura. É claro, se meu filho lá, o Dudu, for usar uma AI, claro que eu quero ter um nível de segurança absurdo e muita coisa filtrar, mas assim, eu quero entender, eu quero definir o que ele pode ver e o que ele não pode ver, e não um terceiro decidir sobre a minha vida ou sobre a vida do meu filho, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que ele potencializa realmente a humanidade para todos os lados, mas o ideal é se a gente tiver coisas open source, se todo mundo tiver acesso, eu acho que na média a humanidade é boa, entendeu? Entendi. Não acho que ela é ruim, não. Então, acho que na média a gente vai caminhar para um lugar melhor do que se tudo tiver fechado e na mão de 1, 2, 3 pessoas. Entendi, legal. Irmão, obrigado pelo papo, foi ótimo, muito insight legal, um pouquinho de futurologia aí. Antes de encerrar, deixa um recado aí pro pessoal que está pensando em empreender. Eu acho que tem muita gente que nos assiste que é do mercado, né, mais tradicional e às vezes até tem uma certa restrição, receio, né, ou trava, digamos assim, com como que utiliza, né, tecnologia, como que aplica tecnologia, ou até mesmo às vezes por essa ignorância acaba não buscando alguém que forneça esse tipo de serviço, né, para poder potenciar um negócio tradicional. E a gente sabe que, putz, a tecnologia ajuda realmente a alavancar muito o negócio tradicional. Muita gente pensa, isso aí que eles estão conversando é só para fintech, é só para startup, é só para tecnologia. E não, muitas vezes serve para resolver problemas, né, tradicionais. O que é que você daria, assim, mais ou menos de insight, de dica para essas pessoas, de orientação para que eles pudessem destravar um pouco mais do potencial do negócio deles? Cara, assim, eu acho que no final das contas é sempre você andar perto ou encontrar pessoas que sejam melhores que você nessas áreas. Legal. Né? Então, cara, procura um grupo de networking, tipo o G4 Club, existem vários outros aí que são bons também. Porque ali, se for um grupo legal, se for um grupo que tem esse interesse genuíno, com certeza você vai achar alguém que vai te trocar ali sem esperar nada em troca. Nem que seja alguém que já passou por aquele problema e pode te indicar alguém, né? Exatamente. E, cara, a internet tá aí, né? Assim, muitas das coisas que eu aprendi foi, entre aspas, um pouco sozinho, né? Assim, eu acho que quem vem aí da parte mais técnica de ciência de computação, você senta a bunda no computador, vai ler, claro, foi criado por alguém, mas não foi alguém... Você que cavou, né? Isso, mas você foi lá e cavou e procurou. Isso. Então, cara, é correr atrás mesmo, entendeu? Assim, tenta entender um pouquinho sobre AI, tenta entender um pouquinho, entendeu? Assim, vai ler algumas coisas. Então, assim, quem quer, cara, sempre consegue. Quem quer aprender, sempre consegue. Pode ser mais longa a jornada, pode ser um pouco mais difícil, mas, assim, o primeiro passo é querer.
Vai correr atrás, vai aprender. Se você não tá aprendendo nada, meu amigo, desiste. Tá errado, né? Tá errado. Irmão, obrigado demais. Putz, aproveitando nessa história que você falou, de cavar, buscar informação um pouco mais, dá uma dica aí, você é um cara que gosta de estudar muito, de ler muito, dá uma dica aí de alguma coisa mais recente ou mais interessante ultimamente aí que você tenha dado uma olhada, lido algum livro, alguma coisa, e aproveite também para quem está, né, curioso aí, quiser te acompanhar um pouco mais aí, até seus negócios, a própria Aluno, o desenvolvimento dela e tal, como que pode manter contato ou te seguir aí nas redes sociais? Não, legal. Cara, assim, rede social, eu não sou uma celebridade igual o meu amigo Tony Celestino. Mas eu tô tentando ali, estamos tentando ter um pouquinho mais de exposição. Mas só procurar no Instagram lá, Daniel Naves, vocês vão me achar lá. Legal. Começando a ter um pouco mais de conteúdo, antes era meu cachorro, meu filho, mas agora pode ir lá que tem umas coisas legais. Legal. E, cara, coisas para estudar, assim, eu particularmente tenho estudado muito sobre AI. Tá. Parte mais técnica mesmo ali e tal, que é uma coisa que eu gosto e tentando entender. Da sua formação? Da minha formação, tentando entender. Mas assim, cara, tem 2 livros que eu sempre recomendo muito para as pessoas que falam assim, cara, o que é trabalho remoto? Legal. Igual existem bíblias, né, sobre gestão, sobre pessoas e por aí vai. Para mim tem 2 que são muito legais. Tá. Um deles, para mim, foi o que me deu os insights para criar a Brainy, que ele chama Rework, que ele é da 37 Signals, que são os criadores do Ruby on Rails. Os caras têm uma trajetória bem legal e muito polêmico, mas é bem legal, entendeu? Assim, eu gosto de coisas extremas porque me fazem pensar diferente ou valida alguma coisa que eu já acho. Eu acho que quando a gente está muito em cima do muro não é legal. E um outro, cara, que é um livro que menos pessoas conhecem, mas eu acho muito legal. Que é o livro da empresa que criou o WordPress. Que hoje eles têm mais de 2.000 funcionários, todo mundo é 100% remoto. O livro tem 10 anos. O case da WordPress é bizarro. O livro tem 10 anos, ele chama The Year Without Pants, Future of Work. Então, assim, tradução literal, eu não sei qual é o nome em português, mas é o ano sem usar nenhuma calça, o futuro do trabalho. Esse livro é animal. Eles falando sobre gestão, cultura, como que começou o negócio. Esse é menos conhecido, mas eu acho que nunca tinha ouvido falar, deveria ser mais reconhecido, que é um baita de um livro. Que legal, vou procurar e vou dar uma lida nele, com certeza. Cara, obrigado, valeu aí pelo papo, foi ótimo. Espero que quem tenha nos assistido aí tenha gostado também. E, putz, tamo aí. Tá sendo muito legal, cara, acompanhar a sua jornada. E espero que a Aluno aí também prospere e traga, num próximo episódio aqui que você venha participar, você venha para falar um pouco mais sobre como que vai ser o IPO aí da Aluno. Vamos ver se a gente vai seguir essa trilha de VC. Mas obrigado, Tony. Valeu, irmão. por tudo, irmão. Tamo junto aí. Obrigado aí. Pessoal, esse foi Daniel Naves, cara aí com uma trajetória fantástica de empreendedorismo e trabalho remoto e gestão de tecnologia, então tem muita coisa legal. Aconselho que vocês acompanhem ele lá nas redes sociais. Aproveite também para acompanhar o @G4 Podcasts. Me acompanha também, @Tony Celestino. E fica ligado aí que daqui a pouquinho sai um episódio novo aqui do nosso Geração G4. Valeu, até a próxima.